Tira a mão de mim, pô. Tira a mão de mim. Deixa eu ser emocionado, Nutella. Tira a mão de mim, tira a mão de mim. O que aconteceu, 22? Fala comigo! Família, acabei de ver uma foto, eu vou passar aqui pra vocês, é claro, do Inestrosa. Opa, pera lá. Inestrosa não, ele quer ser chamado de Marino. Então tá bom, Marino e Andrés Gomes, um rindo para o outro. Família, já tô aqui imaginando as defesas desse Brasil de, meu Deus, ali num dia anterior, antes de jogar contra o Vasco, dormindo e tendo pesadelo. É isso pra encarar esses dois. Dá corredor agora que eu quero ver. Lateral dando corredor, zagueiro, vai, dá com o Fabrício Bruno, gosta disso, né? Dá corredor que eu quero ver para Marino e Andrés Gomes, os dois acelerando com tesão, tadala na mente. É isso. Desculpa, família, eu me exaltar aqui dessa forma, mas na minha carreira de torcedor ao longo desses anos, eu vi muita gente cansada nesse ataque do Vasco, mas muita gente, a defesa do adversário, nossa, ganhava da gente na corrida. Com uma facilidade, geralmente o defensor não é tão rápido assim. Os zagueiros costumam ser mais pesados, altos e tudo mais, né? Geralmente o atacante ele tem mais mobilidade, mais velocidade, e no Vasco isso não acontecia. É uma coisa que me irrita muito tempo. Então agora, só o fato de ter o Inestrosa, Marino e Andrés Gomes, cara, vai ter muita gente tendo pesadelo aí com esse ataque voando baixo, família vascaína. Então assim, ó, Thiagão é muito 22, né, família? Mas deixa eu falar com vocês. Diferente do nosso último vídeo, quero dizer da segunda-feira, não que eu subi na parte da tarde, um vídeo mais para soltar a musculatura, né, um treino regenerativo. Hoje não. Esse vídeo aqui tá bem interessante. Vamos falar do Inestrosa, do Marino, né, que foi anunciado de forma oficial pelo nosso Vascão. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o início do Campeonato Brasileiro, trazendo essa tier list, né, da GE TV. O Formiga até estava lá falando sobre o Vasco, e na minha visão ele deu uma catucada de leve, bem leve assim no Maurinho. Responde aqui pra mim, família. Deixa aqui nos comentários se vocês também vão achar isso. Uma catucada de leve no Maurinho, que agora tá pegando no pé do Vasco. Não pode contratar mais. Não pode contratar mais. Coitado do Valdir, com todo respeito ao Valdir. Mas não pode contratar mais. Essa é a ideia do Maurinho. E a gente vai debater um pouco aqui sobre esse início, né? O Vasco estreia na quinta-feira. E, família, de fato, né, a gente trouxe aqui no nosso vídeo da parte da tarde a possibilidade do Vasco contratar o Bruno Rodrigues, né? Eu peguei essa informação numa página que é bem grande, que cobre o Palmeiras, e de fato tem essa resenha, né? A gente tem aqui uma informação do canal Na Torcida Vascaínos para debater um pouco sobre isso. Então chega aí que tem resenha pra gente finalizar bem essa terça-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre o Daverson, né? Porque a galera do BTB Esportes levantou essa possibilidade alguns dias atrás, né? Que o Vasco estaria negociando com o Daverson, e o Vene falou que, né, isso não estava acontecendo, que o Daverson estava negociando com a LDU. E tá na tela para vocês. É o novo reforço da LDU. Cara, vai juntar a altitude com, né, a cabeça 22 na essência do Daverson. Mas, né, assim, família, é o que eu falei, eu tinha comentado isso com vocês, né? Poxa, eu não olho hoje pro Daverson e falo assim, cara, quero ele no Vasco. Mas se o Vasco acertasse com ele, não ficaria bolado da vida não, revoltado. Eu apoiaria, porque é um cara vascaíno, né? Bom nos clássicos, sabe fazer gol, mas, poxa, fica dependendo muito também da questão financeira, né? O Daverson estava ganhando 800 mil no Fortaleza. Aí não vale, né? Hoje a gente está debatendo a questão do David, né? Que ganha 700 mil, e repito aqui, porque a galera já me criticou nesse sentido. Ué, tu tá falando que o Vasco não pode ter jogadores no banco ganhando 700, 800... Me admira a galera que pensa isso do Thiagão. Pois claro que pode, e é o nosso sonho que isso, né, aconteça o mais rápido possível. Não quando esse jogador é o David, ou o próprio Daverson. Tu gostaria do Daverson no banco do Vasco ganhando 800 mil? Eu não, pô. Entendeu? Esse é o ponto. Agora, um bom jogador, um cara diferente, um cara que pode brigar por posição, ou ajudar entrando no decorrer das partidas. Mas é evidente que eu quero isso pro Vasco, família. Me admira alguém tá me questionando nesse sentido. Vamos seguir a nossa resenha para falar sobre o Garré, que foi emprestado
para um time da Grécia, família, contrato de 1 ano com opção de compra. Informação do César Luiz Mierlo. Família, não sei, né? Depois a gente pode até ver, vou pesquisar aqui nas redes sociais dele se ele fala de valores envolvendo essa negociação do Garré, porque o Vasco, cara, depois eu posso até colocar na edição que eu não lembro. O Vasco pagou 14 milhões, 12 milhões. Eu acho que são valores parecidos com o do Nuno, cara. Ou não. Não, o Nuno foi 20 alguma coisa e o Garré 15. É por aí, família. Eu acho que é isso aí. Né? O Nuno foi sim um pouco mais caro que o Garré. Então, de repente, o Vasco consegue aqui recuperar a parte do investimento. A gente não sabe como é que, né? Não tem mais detalhes aqui, depois eu vou até pesquisar se é obrigação de compra ou é opção de compra, né? Se ele bateu algumas metas, né? Então tem tudo isso para observar em relação a essa negociação do Garré, mas eu acho que, né, família, era o caminho, porque é um jogador que me parece, no futebol brasileiro, assim, ele... Poxa, é difícil acreditar que ele ia conseguir desenvolver jogando na ponta, e com essa dificuldade física que o Vasco tem, e ele poderia, de repente, render jogando de 10. Só que aí o Vasco agora, né, ganhou a opção do Johan Rojas, tem o Coutinho, tem o próprio Estrela no banco, o Nuno pode fazer essa função, então acho que o caminho do Garré era esse mesmo, sair do Vasco, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o Inestrosa, mas antes, família, deixa eu passar aqui esses 2 cortes que eu separei, falando sobre o Campeonato Brasileiro, a galera da ESPN, e a GE TV falando um pouco, na verdade a galera da ESPN comparar ali Corinthians e Vasco, que o Birley, esqueci o nome do amigo que é careca lá, que eu vou ficar tipo ele também, igualzinho, ele fala que ele acredita muito mais no Vasco conquistando uma vaga para a Libertadores do que o Corinthians, e aí o Formiga também pontuando a situação do Vasco, comparando com São Paulo, Santos. Se liga só. A chance do Vasco ir para a Libertadores para mim é maior que a do Corinthians, via Campeonato Brasileiro. Sério? Sim. Campeonato Brasileiro, sim. Tá, por isso vai priorizar as Copas. Secada, é verdade. A gente tá falando de G7. Tem 4 aí com os 3 que vão ser ali disputa de Pra mim, G3. Imaginando que o Vasco vai ter Então investimento. vamos lá. Aqui a gente não vai mexer na Libertadores? Não mexo. Tá bom. Não mexo Eu mexeria. no Mirassol. Quem que você colocaria? O Galo? Eu tiraria o Corinthians. O Corinthians vai priorizar as Copas. O Corinthians tem que ganhar a Libertadores, tem que disputar a Copa do Brasil, tem que fazer o Campeonato Brasileiro ok. Eu acho que o Vasco é Sula, cara. É. Eu acho que a situação do Vasco é melhor que a do São Paulo, é melhor que a do Santos. Se a gente botou o Santos aí na Sula, acho que o Vasco tem que estar também. E, cara, isso Agora, a você- coisa pode degringolar. E o Pedrinho tem sido responsável. O Pedrinho bateu no peito e pegou uma situação bizonha e ele resolveu. Ele expôs coisas que eram muito difíceis. Um presidente chegar numa coletiva e falar, meu irmão, é óbvio que os gastos aumentaram. A água aumentou, a luz aumentou, porque tinha gato, porra, aqui. Ele podia não expor aquilo, e ele corajoso. expôs. O Pedrinho, assim, ele foi muito assertivo. E eu acho que ele tá fazendo uma gestão das mais difíceis, tá? Da história recente do Vasco. E tá dando resultado. Tem críticas, porque está sendo o gasto e não sei o que, meu irmão. Todos os clubes aí, quem tá falando aí, se endividaram e fizeram gasto, com exceção de um ou outro. Todos fizeram isso. E nos momentos que tiveram que sair de crise, também precisaram se endividar. Então eu acho que com o Vasco, parece que às vezes a análise é um pouco diferente pelo histórico. Eu acho que na gestão Pedrinho, você precisa botar um asterisco aí. Então eu acho que é Sula e viés de alto. Tá aí. Família, eu concordo, tá? Com um amigo ali da ESPN, porque o Corinthians vai jogar a Libertadores esse ano, então deve focar nessa competição, e o Corinthians, cara, não tem time pra disputar várias competições, não tem. Tanto que quando no Campeonato Paulista aí bota ali um time misto, tem muita dificuldade. Tava passando um sufoco contra o Velo Clube, jogo ruim, aí começou ali botar os titulares, e aí no finalzinho, né, o Yuri Alberto fez o gol e o Corinthians ganhou por 1-0. Então, de forma nenhuma, tem time para, né, fazer uma grande competição no Campeonato Brasileiro. A não ser que, poxa, eliminado rapidamente na Libertadores, na Copa do Brasil, e aí, né, foco total no Campeonato Brasileiro. Fora isso, também acredito mais no Vasco. O Vasco tem que sim, né, família? Eu sei que as Copas também é uma possibilidade pro Vasco. E o Vasco deve priorizar em algum momento, né? Porque, claro, a nossa maior chance de ganhar um grande título, entendo que é a Sul-Americana. Depois vem a Copa do Brasil. E por último, o Campeonato Brasileiro. Só que, cara, eu não sei se internamente isso vai acontecer, essa visão, né, que o Vasco tem que fazer um Campeonato Brasileiro decente, cara. Tem. Ano passado ficou muito feio, muito feio. Foi uma coisa tão marcante que eu falo isso aqui com vocês, né? Cara, 5 anos de canal, isso nunca aconteceu comigo. Vasco, Criciúma e Vasco, fiquei assistindo até o final. Outros vexames aí que agora não vem o caso falar. Eu não aguentei assistir o último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu parei de assistir para assistir Botafogo e Fortaleza, porque tava sendo assim uma coisa. E aí fui secar o Fortaleza.
pro Vasco não perder a vaga na Sul-Americana. Então o Vasco tem que fazer um campeonato decente. Fica muito feio, né, família? Essa questão que, poxa, o Mirassol, na primeira competição, conseguiu um G4. Empatou com o Vasco. O Vasco só tem um G4, que foi em 2011. Então, assim, a gente tem que fazer uma competição decente. Poxa, claro que se o Ryan tivesse, eu estaria muito mais confiante, mas eu tô confiante. Mas pegando o gancho ali do Formiga, cara, eu concordo, tá? Num primeiro momento é por ali. O Vasco brigar pela vaga da Sul-Americana, tá? Acredito sim que o Vasco está acima do São Paulo, do próprio Santos também acredito, mas mais nivelado assim. O Grêmio também não é um adversário que eu vejo o Vasco tão acima, não, porque lá tem o Carlos Vinícius, tem o Arthur, tem o TT, né, que é TT, Furacão TT, o Mala Sem Alça lá do Colorado fica zoando, Furacão TT. É um jogador que deve, né, ser importante pro Grêmio nessa temporada. Então, em relação ao Vasco, eu vejo o seguinte, a gente tava vendo um corte do Flávio Dias, do Faísca, falando sobre isso, né? A última campanha positiva do Vasco no Campeonato Brasileiro foi 2017, né? Então, poxa, eu olho para aquele elenco, aquele time titular, e olho para o Vasco hoje, poxa, eu acho esse Vasco bem melhor. Eu sei que o futebol mudou, você tem mais, poxa, tem mais times organizados, né? Times mais qualificados, podemos dizer assim. Hoje o futebol brasileiro tá tirando o jogador da Europa. Tá tirando o jogador da Europa e com uma idade boa. Então, assim, mudou. Muita coisa mudou em comparação a 2017. Mas eu acho esse elenco até melhor do que aquele que acabou encaixando, né? Depois com a chegada do Zé Ricardo e aí o Anderson Martins também chega ali no meio do ano, ajuda a ajeitar a defesa, e o Paulinho surge ali da base e tudo mais, e o Vasco realmente consegue, né, a vaga para pré-Libertadores. Foi a última campanha decente do Vasco, né? Fora isso, a melhor foi 24, né? Que o Vasco foi o 10º colocado. Então precisa olhar para essa competição. Eu tô confiante, acho que o Vasco tem boas peças, tem um ataque que, poxa, tá no futebol de hoje em dia, tá dentro, no contexto do futebol moderno, pontas de velocidade, e eu acho que isso vai ajudar muito o Vasco, mas eu fico naquela, cara, não vou falar agonia, aquela dúvida da defesa do Vasco sem bola. Cara, me incomoda demais, assim, a facilidade que os adversários têm de entrar na cara do Léo Jardim, velho. Isso é toda hora. É uma coisa assim, que é agoniante. Eu não vejo, eu acompanho futebol, eu assisto futebol, eu não vejo isso acontecer com outros times. Com a gente acontece toda hora. O próprio Boa Vista teve 2, 3 chances na cara do Fusato. É uma coisa assim que me incomoda. E no Campeonato Brasileiro a gente sabe que isso é terrível, isso é preocupante. O Vasco tomou 60 gols no ano passado. Então eu espero que o Inestrosa, além de, junto com o Andrés Gomes, é claro, e nesse primeiro momento o Brenner, trazer essa mobilidade e qualidade para o comando de ataque, e aí sim o Vasco continuar com um ataque produtivo, que teve isso no ano passado, né? Ficou entre os melhores, mas que esses jogadores possam contribuir na pressão, nos duelos, né, na recomposição, para que o Vasco possa, né, ser um time defensivamente falando mais organizado para a gente caminhar nessa competição. E o Vasco já vai ter um bom teste, né, família? Que é encarar o Mirassol fora de casa, né? Repito isso aqui sempre que eu posso, sempre que eu tô falando do Mirassol, tô falando isso, que o Mirassol não perdeu, né, jogando em casa. Então é sim um jogo muito difícil, é um time intenso, é um time rápido, é um time bem treinado, é um time organizado. Se o Vasco quiser buscar pelo menos um empate lá, que eu já acho que é um bom resultado, até porque nas próximas rodadas o Vasco joga em casa, o Vasco tem que competir fisicamente. Não adianta levar um time com a ideia de botar na roda, né, a coisa fluir, tecnicamente falando, que eles vão passar por cima da gente. E a nossa defesa vai sofrer. É a minha visão. Então, gostaria de ouvir vocês aí em relação a esses cortes aí do que vocês entendem sobre o Vasco nesse campeonato brasileiro, família. Seguindo a nossa resenha, pra gente destacar então, né, o anúncio oficial do Inestrosa, tá aí, que pode mostrar, né, que é do Vascão. O Vascão não vai aprontar pra cima da gente, né? O maluco lá da Colômbia tá fazendo um estrago em família, né? Fiquei sabendo do Léo também. Caramba, velho, o maluco, né? Mas tá aí, família, ó. Vasco acerta a contratação do atacante Marino Inestrosa. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou o contrato com o Gigante da Colina em definitivo, até dezembro de 2029. Tá aqui, ó, as primeiras palavras do Inestrosa com a camisa do nosso Vascão. Sou um jogador que gosta de ganhar. Podem esperar muito de mim. Estou muito confiante e acho que vai dar muito certo aqui. Já conheço o campeonato e estou pronto para mostrar meu nível. Eu fico arrepiado, pô. Que
isso? Aí, família, tá aqui, ó. A documentação de Inestrosa está completa e o jogador será registrado nesta terça-feira. Então, de repente, né, o Inestrosa, Marino, perdão, vai estar à disposição no jogo contra o Mirassol. Eu esqueci de colocar aqui, família, mas tá aqui, né, no título, que o Joel Silva comentou sobre isso, né, em relação ao Brenner. Tá faltando uma documentação, perdão, né, a Udinese tem que mandar pro Vasco registrar o Brenner, né? E aí, família, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né, essa imagem aí que o Vasco divulgou do Inestrosa, do Marino e do Andrés Gomes ali. Ah, já mexeu com a minha cabeça lá ele, cara. Eu sou um cara emocionado, eu preciso de pouco pra ficar feliz, cara. Meu Deus, família, Estamos vivendo o momento. O Vasco está entrando na modernidade, no futebol atual. Não é loucura falar isso, minha gente. Família, vocês sentem como eu, lá ele. Olha aí, os últimos times do Vasco. Pega aí, pô, pega aí. É uma galera mole, lenta, cansada, sabe? Pô, ter 2 pontas de velocidade. Um tempo atrás eu tava pedindo 1. Você que me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu tava pedindo 1. Quero 1 ponta de velocidade. Pelo amor de Deus. Chegou 2. Chegou um que, né, ganhou os corações e agora chega esse cara com personalidade. Cara viril, cara homem. É isso, pô. Vamos lá, vai dar certo, pelo amor de Deus. E aí tava até vendo esse comentário aqui do Fernando Campos, vascaíno, né? Comentarista da Casa TV. Ele falou o seguinte, ó. Até o ano passado, quase todo mundo queria contratar esse jogador aqui no Brasil. E elogiava. Mas vai aparecer gente desmerecendo a contratação agora. Puro clubismo ou inveja. Só ignore. Marino Inestrosa é um grande reforço do Vasco da Gama. Potencial grande. Grande aí Fernando Campos. Calma, irmão. Também concordo. Assim, e eu não conheço o jogador. Eu não conheço. Mas eu tô batendo nessa tecla. Corre. Ele vai dar tapa na frente, de lateral, de zagueiro adversário. Ele vai, né, ajudar defensivamente, vai recompor. O cara tá feliz, o cara tá bem, né? Então, vai jogar. Ele vai jogar. É isso, não tem mais debate em relação ao Marino. Não tem debate. Ah, mas vai barrar quem? Não tem que começar no banco. Não, pode começar no banco, né? Beleza, mas treinou, entrosou um pouquinho, bota pra rolo, ele tem que jogar. Andrés Gomes, Inestrosa, e aí vai inverter pra cá, um vai pra lá, e uma velocidade pra cima dos caras. É isso, família. Isso que tem que acontecer. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, deixa eu falar com vocês sobre o Bruno Rodrigues, família. Como eu disse, né, eu comentei aqui sobre uma informação de uma página, e parece que realmente é verdade. Tá aí, ó, informação do canal Na Torcida Vascaínos. Vasco e Palmeiras se aproximam de acerto pelo atacante Bruno Rodrigues. O Vasco da Gama está acertando o empréstimo de 1 ano do jogador palmeirense. Além do Cruz Maltino, Fluminense e Cruzeiro também demonstraram interesse no atacante. O atleta perdeu espaço no elenco do Palmeiras após ser contratado em 2023 do Cruzeiro por cerca de 25 milhões de reais. Vale ressaltar que Bruno Rodrigues não foi relacionado mais uma vez para a estreia da equipe Alviverde no Campeonato Brasileiro. Mais detalhes na nossa live das 10. Família, até esqueci de botar aqui uma postagem que eu estava vendo de um jornalista lá de São Paulo. E ele estava comentando que o Abel Ferreira já deu aval, tá tudo certo, ele não conta com o jogador, pode negociar, e tá nas mãos do diretor de futebol lá. Cara, esqueci o nome dele. Tem um nome na postagem, eu esqueci mesmo. Cara, esqueci, trabalhou no Vasco, né? Esqueci mesmo. Conhecido, tá há muito tempo lá no Palmeiras. Estava vendo uma postagem também, acho que do Mário Coelho, ele falando que o Cruzeiro estaria na frente dessa negociação. Assim, não sei se é uma verdade, mas faz sentido, porque é um jogador que tem um passado e foi bem no Cruzeiro, e de repente até para ele seria melhor jogar no Cruzeiro, não sei. A não ser que, né, o Vasco negociou com a diretoria do Palmeiras e o Palmeiras quer o jogador no Vasco. E aí eu entendo que, né, o Bruno Rodrigues, o fato de trabalhar com o Fernando Diniz também, eu acho que pode pesar, né, família? E o Vasco, claro, é uma grande equipe do futebol brasileiro. Família, falando tecnicamente do atleta, é aquilo, se você for pegar os números dele no Palmeiras, você vai começar a criticar a contratação, tá? Porque ele mal jogou no Palmeiras. Então ele ficou machucado um ano, ele chega e machuca, né? Lesão grave, não sei se teve alguma coisa na recuperação, não sei se ele teve que fazer uma nova cirurgia. E aí no outro ano machuca de novo, né? E agora voltou, né, em 2025, começou a jogar
alguns jogos. E não sei se pesou essa situação, essa polêmica, que ele jogou uma pelada no final do ano, e aí a comissão de diretoria não gostaram, e aí resolveram negociar o jogador. Agora, o que eu lembro do Bruno Rodrigues no Cruzeiro, não, craque, não, nada disso. Mas pra compor elenco, eu gosto do nome. Eu prefiro o Bruno Rodrigues do que o David, por exemplo. Sabe? Acho que o Bruno Rodrigues, ele traz uma dinâmica diferente, ele tem um contra um, ele tem um drible, ele é aquele cara que vai encarar o adversário, né? Tentar progredir na jogada, driblar e dar um tapa na frente. Eu gosto do nome do Bruno Rodrigues. Acho um movimento muito interessante da diretoria do Vasco. É uma aposta. É o Vasco olhando para a composição do elenco, pro Diniz ter opções, tá? O Inestrosa tá suspenso, o Inestrosa foi convocado, Andrés Gomes, de repente o Bruno Rodrigues atinge um nível físico e de confiança que ele pode ser uma reposição ali importante, um jogador importante. Eu, Thiagão, gosto do nome. Vou torcer para que o Vasco possa acertar aqui essa contratação, família. Fui!